Antes de iniciar esta legislação em áudio, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho. Assim você me ajuda no crescimento deste canal. Obrigada. Legislação em áudio preparado por K. Concurseira. Código de Processo Civil. Parte Geral. Livro 1. Das Normas Processuais Civis. Título único. Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais. Capítulo 1. Das Normas Fundamentais do Processo Civil. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Título 5. Do Ministério Público. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: inciso 1, interesse público ou social; inciso 2, interesse de incapaz; inciso 3, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, inciso 1, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Inciso 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Capítulo 3. Dos prazos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226. O juiz proferirá: inciso 1, os despachos no prazo de 5 dias. Inciso 2, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Inciso 3, as sentenças no prazo de 30 dias. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que, inciso 1, houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. Inciso 2, tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Inciso 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. Inciso 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Inciso 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Inciso 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Inciso 6.
a data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Inciso 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Inciso 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório, ou da secretaria. Inciso 9. O quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Parágrafo 2º. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Seção 2. Da verificação dos prazos e das penalidades. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma da lei. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Parágrafo 2º. Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 3º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Parágrafo 4º. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Parágrafo 5º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Parágrafo 1º. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias, pratique o ato. Parágrafo 3º. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 dias. Se você gostou desse áudio, poderá adquirir o combo de áudios para o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo para download, no link que deixei na descrição desse vídeo.